Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem por aí? E aí, fazendo o quê? Indo pro trabalho, malhar, indo dormir, que tá fazendo nada? Queria saber o que é isso. Ai, mas deve ser bom demais. Não sei o que você está fazendo agora, mas vamos lá. Vamos lá ativar a imaginação como a gente sempre faz. Imagina aqui você comigo, sentado, sentada na poltrona, conversando, conversa fiada, né. E o que que a gente faz aqui? A gente faz fofoca, né, a gente conta da vida dos outros. Tudo bem que a gente tem um quadro novo agora, né, como vocês já sabem, contando as coisas que deram muito certo, vamos dizer assim, né, que é o quadro Ixi, meu espelho quebrou. Mas hoje é história, gente. É história de uma pessoa, uma mulher super poderosa, que eu não posso identificá-la, mas a gente vai chamar ela de Carmen, combinado? Então tudo que eu falar dela vai ser Carmen, ok? Então vamos lá, bora para mais uma história muito interessante, uma trajetória de autoestima, da Carmen. A Carmen era uma criança magrinha, loirinha. Ela me contou que ela se sentia linda, ela se sentia uma criança linda e insuportável. Ela disse que a autoestima dela era muito boa mesmo. Ela é a mais velha de 2 irmãos. Ela me conta que a infância foi bem de boa, assim, tal. Acho que porque ela gostava muito dela e do que ela via no espelho, então ela disse que foi bem tranquila. Só que entrando na adolescência, ela começou a acordar para a vida, perceber ao redor o que estava rolando. Acho que como todo mundo, a adolescência, o negocinho babado, né, que acaba com a gente, que é a adolescência. Quem já passou aí pela adolescência sabe que não é uma coisa fácil de encarar, não é mesmo? Então ela disse que na adolescência dela, ela começou a perceber que ela não estava, assim, mais tão bonita como ela achava. Ela disse que estava cheia de espinha no rosto, que ela não penteava nem o cabelo. Ela ixi, desculpa, caiu o negócio aqui. Ela ela disse que a mãe dela não tinha muita vaidade, então ela acha, né, atribui a isso. Mas enfim, ela se sentia feia. Ela disse: "Eu me sentia feia porque eu era feia". Ai, gente, eu tô rindo, mas é com respeito, tá, porque essa história dela é muito boa. Então ela disse que era feia mesmo e isso, ela não se via mais bonita como ela era, só que tinha uma coisa muito pior do que isso pra ela, que era que ela era pobre. Eu não queria rir disso, porque é horrível mesmo. Carmen, é muito ruim. Ninguém quer ser pobre, gente. Todo mundo quer ter dinheiro pra fazer as coisas, né? Pra comer coisas legais, ir em lugares legais, enfim, roupa, ainda mais mulher, né? Meu Deus do céu, como gasta dinheiro. Então, ela disse que a pior coisa da adolescência dela é que ela percebeu que ela era pobre. E aí, ela começou a ficar muito irritada com isso. Ela tinha 12 anos, tá? Vamos dizer aí que é uma pré-adolescência e ela já ficou revoltada com isso. E ela disse que começou a fazer uns bicos e tal pra ter um dinheirinho, enfim. Não sei que mágica que ela fez, tá? Que aos 17 anos ela comprou um carro. Por quê? Porque ela queria provar pra ela mesma que ela podia, ok, nasci pobre, mas eu não vou ficar nessa situação. E aí o fato dela ter comprado um carro, olha que loucura, aos 17, ela voltou a se sentir bonita. Então, olha só, a autoestima dela estava aí, estava nisso. Ela queria dinheiro. Tudo bem, Carmen. Ok. Então tá, daí ela começou
a se achar mais bonita, ter um rolinho pra cá, um rolinho pra lá, nada muito sério. Ela me disse também que o pai dela sempre falava assim: "Olha, você tem o quadril largo, nenhum cara vai querer nada sério com você, só vai querer te pegar". Entendeu? Foi bem traumatizante, assim, essa parte. Ai, ai, tem muito pai que é assim, né, que é pra detonar a menina, que é pra ela ficar com medo de sair na rua. Então, teve um rolinho aqui, um rolinho ali, nada. Só que aí, ela conforme ela ia crescendo, ela ia percebendo que ela não se sentia amada por ninguém. Ela disse que ela sentia que ela não merecia aquilo, sabe. Ela não sabia da onde vinha, mas ela não achava que não merecia ser amada, então que os caras iam só pegar ela mesmo, de fato. Enfim, aos 20 anos, ela começou a namorar sério. Aí, qual foi o pensamento: "Vou agarrar esse aí, porque já que ele me quer, é isso que eu mereço". 21 anos ela casou, aos 23 ela teve uma filha, aos 23 anos. Meu Deus do céu, imagina o que passou na cabeça dessa menina, porque 23 anos, a gente sabe que ainda tem muita coisa que passa pela cabeça, a gente ainda não tá 100%, né. Enfim, eu tive a primeira aos 27, pensei que eu ia morrer, imagina ela aos 23. Enfim, ela achou que vivia um conto de fadas, malditas princesas, né, que o fato de ter um cara, de ter uma criança, uma casa, é tudo lindo. Pois bem, achando que ia ser tudo lindo, achando que ela estava vivendo, nossa, que maravilha, a casa caiu, minha filha. Lá veio a vida e deu 3 tapas na cara dela. Traição. Pois é. O cara que Carmen estava casada traiu e ela, graças a Deus, conseguiu forças para se separar dele. Só que aí ela voltou para aquela tendência de achar que ela era inferior a todo mundo e que ninguém amava ela, aí a autoestima dela caiu de novo, né. Ela disse que ela meio que se adaptou, né, ao cara. Então ela não tinha mais Carmen não sabia quem era Carmen, porque os outros caras, ela só teve um rolo aqui, outro ali, e esse que ela casou e teve a filha, ela se adaptou para o cara gostar dela. Quem nunca, né? Quem aí se identifica com isso aí? Deixa a vida de lado pra viver a vida do outro. Pois bem, aí ela pensando assim, ela falou: "Ah, não quero saber de mais ninguém e tal, dane-se, vou viver minha vida, vou me focar na carreira", porque ela tinha uma filha pra criar, né, gente. Mãe solo sabe do que tá ouvindo aí, né, e eu sei o que eu tô falando. Então, ela foi cuidar da carreira dela, ela dava consultoria para áreas de arquitetura, decoração, marmoraria, enfim. Ela se tornou uma das empresárias mais fortes desta área, tá, queridos e queridas? Uhum. Vai achando. Pois é, super power Carmen dessa área, e foi vivendo a vida, tá. Foi vivendo com a filha e tudo mais, e chegou um determinado momento em que a vida sorriu para ela. Carmen encontrou um cara super bacana, que ela ama de verdade e ele a ama de verdade, respeita, eles têm a mesma cabeça, eles têm, um apoio no outro, é muito legal. Ela fala, dessa parte ela fala assim, com um sorriso de orelha a orelha. E ela nunca imaginou, né, merecer isso. Então quando ele começou a tratar ela, assim, super bem, meio que ela aprendeu, né, aprendeu a se respeitar e a respeitar, viu que poderia ser que não acontecesse mais aquilo com ela, né, que as pessoas são diferentes. E esse cara, ele
fez a diferença na vida dela, faz a diferença na vida dela. Ele cria a filha junto com ela. Hoje a filha da Carmen já é uma moça, né, mas ele dá muito apoio, tá sempre por perto. Enfim, as coisas dão certo. É só não desistir, não é verdade? E aí, eu fiz aquela seguinte pergunta para ela: "O que é autoestima para você, Carmen?". Aí ela me disse assim: "É o encontro de quem eu sou com quem eu quero ser. É um processo de construção, escolher o melhor para mim e dar o melhor de mim". Ou seja, reciprocidade, né, Carmen? Para quem se adaptou a vida toda ao outro, né, então para ela a autoestima é isso. Você vê como ela sambou, né. Lá no começo a autoestima dela era na beleza dela, depois no status financeiro. E aí hoje ela percebeu, mais madura, que é isso, é se dedicar e chegar lá. É focar, o que que eu quero ser? Que olha só, ela focou e ela foi, ela não queria aquilo para ela, e ela conseguiu. Então, eu acho que, a Carmen é uma das mulheres, fortes que eu admiro e que é uma trajetória de foco mesmo. Essa aí traçou e foi, e conquistou. A empresa dela é babado. Então e o casamento também. E deu super certo. Então é isso, né, gente. Aí, eu perguntei mais uma coisinha pra ela: "Como que você se sente hoje?", na verdade, assim, como que você sente a mulher, né, a mulher Carmen, como que a mulher Carmen se sente hoje, né. Aí ela me disse assim: "Esclarecida, entendeu o que passou e tudo o que fez pra viver e ser uma pessoa melhor". Então ela se entendeu, ela viu a trajetória, olhou para trás, analisou, ela reconhece o valor dela e a utilidade para com as pessoas em volta dela, né, porque ela não faz diferença só na vida dela, ela faz diferença na vida das pessoas em volta dela. E isso, eu posso garantir que sim, ela tem um coração gigante e ela olha sim para o outro. Então, com certeza a Carmen aprendeu demais com a vida. Carmen, muito obrigada de ter dividido um pouquinho dessa história com a gente, porque a história dela é gigante, então, ela passou, assim, o principal, e eu amei muito contar a sua história, é uma honra, pra mim. Muito obrigada. E, gente, chegamos ao fim desse episódio, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou muito, deixa aí um coraçãozinho pra mim, um comentário, comenta sobre a Carmen aqui nos comentários. Se você quiser mandar a sua história para mim, não importa quem estiver ouvindo, manda para mim, ou se quiser mandar a história de alguém também que você acha legal, manda para mim. Você pode mandar lá no WhatsApp do estúdio, ou você entra no @carina_saib ou @estúdio Carina Saib e manda por direct para mim. Combinado? Então, beijo, beijo e até o próximo episódio.